Eu gostaria de pedir para que você abra a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 11. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 19. É uma referência bíblica que é muito linda. Deuteronômio 11, amém? Vai aí no Pentateuco, 5 primeiros livros, né? Versículo 19 diz o seguinte: ensinai-as a vossos filhos. Vamos ler o versículo 18. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que esteja por frontal entre os olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Amém? Gente, eu estou rindo porque eu não acredito que eu subi aqui e falei bom dia, né? Mas eu não acredito. Dei boa noite a todo mundo, mas eu tinha que passar por essa vergonha. Tudo bem, vamos lá. A referência de Deuteronômio, capítulo 11, ela traz uma responsabilidade aos pais. E ela traz consigo a necessidade dos pais em cuidar dos seus filhos. Fala a respeito de verdades bíblicas. E essa verdade bíblica que não está conectada ao contexto do templo, ao contexto da igreja, mas está conectada ao dia a dia de cada um dos filhos. Fala de um cuidado que é no deitar, fala num cuidado que é no levantar, fala a respeito de um ensino, e é tão curioso o versículo 18, porque atas, parte B, atas por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos, ou seja, constantemente seja visto, constantemente possa ser percebido, dentro de casa, seja no dia a dia, na rotina, nos afazeres do lar. Isso é muito interessante para nós. Isso é algo que cada um de nós precisamos trazer como algo relevante, o cumprimento da palavra. Porque se nós como igreja estamos dispostos para esse ano de 2020, viver uma dinâmica de evangelismo, viver uma dinâmica que estamos sendo comissionados por Deus. É claro, isso faz parte da nossa vida cristã, mas a começar dentro de casa, a começar com os da fé, aqueles que fazem parte do nosso dia a dia, aqueles que conosco sentam à mesa, aqueles que convivem conosco, para que eles possam experimentar a mesma dimensão de fé que eu tenho, a mesma dimensão de fé que você tem. É necessário um empenho, é necessário uma dedicação. E é certo que nós temos visto muitos pais que têm um zelo excessivo dentro da igreja, mas esse zelo não alcança o contexto familiar. Esse zelo, ele não entra por dentro das portas, de forma a trazer a mesma dimensão de ensino, de forma a compreender o evangelho que é integral.
um evangelho que não é desassociado. Ele não é apenas o cumprimento de um dever, mas é aquilo que o descreve, é aquilo que me descreve, é aquilo que te descreve. Isso é muito interessante porque eu tenho como referência, né, meu pai, a minha mãe. E minha mãe, no ano passado, veio a falecer em julho. E amanhã ela faria aniversário, dia 3 de fevereiro, a data do aniversário dela. E quantas vezes eu, como filho, via minha mãe ensinando as pessoas, e em casa observava que ela vivia aquilo que ela ensinava. Mas quantas vezes eu também, como filho, observava o ensino da minha mãe na igreja e dentro de casa confrontava minha mãe, questionava minha mãe. E esse processo era um processo que eu constantemente lidava com isso. Porque eu sempre fui um observador da minha mãe, sempre fui um observador do meu pai. Aprendia com aquilo que eles diziam, mas aprendia com aquilo que eles faziam. E dessa forma eu era confrontado a respeito do modelo de vida que eu tinha para de fato viver. Seja na minha rebeldia, questionar os meus pais, sejam os seus valores que de fato eles viviam, sejam aquilo que era as suas convicções. Mas como nenhum pai é perfeito, como nenhuma mãe é perfeita, assim como eu também não sou perfeito, eu vou ter os meus erros ao longo da minha caminhada com os meus filhos. E o Lucas, se Deus quiser, essa semana vem, glória a Deus. Tá demorando, né, gente? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, olha, quinta-feira fez 40 semanas, né? Não tem uma contração, você acredita nisso? Uma contração. Estava brincando com os irmãos que hoje, à tarde, deitamos para dormir, eu deitei para dormir, ela tomou um banho e foi deitar, e aí ela sentiu uma dor forte, e foi inclinando assim e tal. Eu olhei para ela e falei, é agora. Aí daqui a pouco ela se abaixou, pegou uma pilha de roupa, pegou uma bolsa enorme e foi andando para lá. Eu falei, ué, mas cadê o... Entrou em trabalho de parto, ela, deixa de ser bobo. Mas está chegando. Mas nós como filhos vamos passar por isso, nós como pais, passamos por isso. E o nosso amor é incondicional pelos nossos filhos. Nós, quanto família, aprendemos. Existem muitos adolescentes, muitos jovens que estão aqui. E aprendem vendo. Aprendem a ser homens de Deus. Aprendem a ser mulheres de Deus. Aprendem o modelo de pai. Observando o pai e a mãe que tem. Observando outros dentro da família, estando no contexto da igreja e observando famílias como referenciais para a sua própria vida. E essa semana eu estava fazendo compra e já no final, já estava estafado, estava cansado, muito tempo dentro do mercado. Eu não sei você, homens, né? Algumas mulheres, né? Não posso falar todas, né? Mas é um desafio ir ao mercado, né? Mas eu estava lá, rompendo em fé. E no final ali, já no final das compras, passa um senhor do meu lado e com toda a força ele joga o carrinho dele contra o meu, ao ponto de chamar a atenção de todo mundo que estava à volta, né? Então ele, no que colide, faz aquele barulho, ele vem até a mim e com muito carinho, muito zelo, por favor, você me perdoa, eu perdi o controle do carrinho, e começou a fazer carinho aqui no meu ombro, me pedindo perdão. E eu falei, gente, que carinho, que coisa, né? Ele nem me conhece. E a filha estava do lado e falou, pai, para de bobeira, para de besteira, vamos embora, vamos sair daqui.
Então eles foram até a porta, foram para o carro, e eu olhei aquela cena, e a jovem que estava no caixa conhecia aquela família, porque eles fazem compra lá, ó. E ela falou: olha, observe que esse homem é um homem que reconhece, diante de algo que foi inesperado, ele bateu com o carrinho, mas ele é assim, ele é uma pessoa amorosa, ele é um pai carinhoso, eles são um casal assim dóceis, eu amo atender eles dois, mas a filha é um nojo. A filha, ela é horrível, trata eles de uma forma horrível, e trata todo mundo assim, porque ela é arrogante, ela é soberba, eu não gosto dela não. Sabe o que eu acho engraçado, gente? Que isso é coisa de carioca, né? A gente chega nos lugares assim, dá confiança só para você ver. Certamente vai rolar um papo, vai rolar uma conversa ali, ó. Você vai ficar ali conversando, como se fosse velhos amigos. É coisa de carioca. E no final eu peguei as minhas compras, fui para o meu carro, e eu estava meditando a respeito disso. Porque se por um lado existe o papel do pai para com os filhos de ensinar, ensina na palavra, ensina no exemplo, mas por outro lado também tem o papel dos filhos de querer aprender. De querer aprender aquilo que é ensinado por seus pais. Porque se o pai ensina e o filho não recebe, decide viver da sua maneira, a gente vai encontrar contradições como essa. Pais amorosos, que têm disposição, fazia carinho até no estranho. E filhos arrogantes, que repreendem os seus pais, porque ela não era uma criança. Ela tinha seus 40 anos de idade pela fisionomia, né? Talvez tivesse uns 29, uns 32, mas dado a fisionomia sisuda, né? Um bico desse tamanho, então eu julgo que tinha uns 40 anos de idade. Então a gente acaba lidando com essas duas relações que são importantes. Assim como nós, pastores, somos discipuladores, nos colocamos aqui como pais espirituais, né? E há uma predisposição para adotar filhos espirituais, mas essa adoção, ela precisa ser mútua. Assim como o pastor adota um filho espiritual, o filho espiritual também precisa adotar o pastor, porque senão essa combinação não vai fazer muito sentido. Esse discurso unilateral, ele não vai surtir muito efeito. Terá os seus frutos, mas vai ser algo difícil no meio da caminhada. Eu quero abordar nesta noite 3 aspectos, 3 dimensões de cuidado que nós precisamos ter. O cuidado físico, o cuidado emocional e também o cuidado espiritual. Abra comigo em 1 Timóteo, capítulo 5, e vamos falar a respeito do cuidado físico. Primeira Timóteo, capítulo 5. Vamos ler aqui o versículo 4. Depois vamos pular para o versículo 8. Ok? E isso aqui essa referência bíblica está se referindo a um cuidado físico. Versículo 4 diz: mas se alguma viúva tem filhos ou netos,
que estes aprendam primeiro a exercer a piedade para com a própria casa, e a recompensas a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Versículo 8: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. O versículo 16 diz: se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as, e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Então, o discurso do apóstolo Paulo fala a respeito do cuidado aos seus progenitores. Obviamente, o cuidado dos pais para com os filhos, e agora o cuidado dos filhos para com os pais. À medida que a gente caminha, esse processo ele é natural. Os pais, com amor incondicional, com a predisposição, cuidam dos seus filhos. E ao longo dessa caminhada nós vemos o cuidado dos filhos para com seus pais, justamente pela debilidade, justamente pelos desafios da independência, seja quanto criança, seja quanto idoso. Elas se estabelecem ao longo da vida, os pais cuidando dos filhos, e os filhos, no seu devido tempo, cuidando dos seus pais. E esse cuidado, que está relacionado aqui em Timóteo, ele fala de um cuidado das vestes, o cuidado do alimento, o cuidado da proteção física, um zelo que diz respeito a um dia a dia, né? Uma atmosfera que está ligado ao dia a dia, que está ligado a uma percepção, né? É claro que existem pais que são extremamente cuidadosos, talvez até excessivamente cuidadosos, desnecessariamente cuidadosos, né? E existem pais que não têm cuidado nenhum. Sobre esse aspecto físico, eu estava conversando com um irmão, e ele tinha ido, um amigo meu, né? Ele estava na escola, era a filhinha dele tem a mesma idade que a minha, que o meu filho, o João, e ele estava dizendo que ele entrou na sala de aula e sentou na cadeirinha, e eu já fiz isso, e a professora naquela sala de aula estava compartilhando com ele, compartilhando com todos, né? Ele estava compartilhando comigo, ele estava compartilhando com todos, dizendo assim: olha, se vier uma criança com piolho, eu vou mandar de volta para casa. Então ele estava questionando comigo, dizendo: que pai mandaria uma criança com piolho, sabendo que tem piolho, para casa? Então ele perguntou para a professora: mas professor, isso costuma acontecer? Pai de primeira viagem? Então a professora diz: você não sabe de nada, não apenas sabe e manda a si mesmo. A criança às vezes está com febre e manda para a escola. E aí ele falou: meu Deus, eu não sabia que esse tipo de coisa acontecia. Então nós, como pais, precisamos ter essa responsabilidade para com os nossos filhos, esse zelo que tange o dia a dia. Eu estava conversando com um amigo que trabalha no Hospital Alberto Torres, e ele me mostrou uma cena terrível. Ele estava me relatando que constantemente chegam idosos desnutridos, enfermos, em estágio terminal, simplesmente para morrer no hospital. E ele me mostrou uma imagem de uma senhora que poderia ser vista, que poderia ser visto a coluna vertebral pela parte da frente.
de forma que o coração dela pulsava. E ele dizia que se eu tinha condição de só segurar o coração dela com a minha própria mão, tal era a desnutrição daquela senhora, tal era o estado físico daquela senhora, e que 2 dias depois ela veio a falecer no hospital. E isso, irmãos, é muito sério. Aquele que não tem cuidado dos da própria casa. Versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. É pior do que aquele que nem a palavra conhece, porque conhece e ainda assim continua fazendo o que é errado. Conhece as verdades e ainda assim continua fazendo aquilo que é indevido. A segunda dimensão de cuidado é o cuidado emocional. Vamos para o texto de Mateus, capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículo 17. Ele diz o seguinte: eis uma voz dos céus, né? Vamos ler os 16 porque fica melhor entendido. Batizado Jesus, saiu logo da água. Eis que se abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Vou repetir: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Sabe o que eu acho curioso? É que nós entendemos a Trindade sendo Pai, Filho e Espírito Santo. E essa Trindade, compreendendo que Deus é um Deus trino. E aqui nós temos a expressão do Filho sendo batizado. Temos a expressão do Espírito Santo como pomba. E temos uma voz que vem ainda dos céus, que anuncia, afirmando Jesus como Filho. Afirmando Ele como um Filho amado, um Filho querido, um Filho desejado. E eu te pergunto, se Deus é trino, e aqui está a expressão da Trindade, e Deus é trino, e aqui está a expressão da Trindade, eu fico observando e pensando, gente, veja que Deus está falando para o Filho: eu te amo. Veja que um Deus Pai falando para um Deus Filho a respeito de um cuidado das tuas emoções. Um Deus falando com o outro. Isso precisa ser para nós algo escandaloso. Porque nós que somos ignorantes, no sentido de não ter todo o conhecimento, nós que somos maus, no sentido de não discernir todas as coisas, nós temos condições e nos empenhamos a realizar algo assim, algo que possa atender. Veja que o próprio Deus tem o cuidado de anunciar ao Deus Filho que Ele é um Filho amado. Isso precisa ser para nós algo, irmão, algo extremamente sério. Porque se na primeira dimensão eu falo de um cuidado físico, na segunda dimensão eu estou falando de um cuidado que é emocional. E é como se fosse uma sobreposição. Primeiro eu tenho uma camada que é o cuidado físico, depois eu tenho uma segunda camada que é o cuidado emocional, e por último, ou de uma forma sincrônica, eu tenho um cuidado espiritual. É certo que existem muitos pais que são cuidadosos com
tudo que há dentro de casa. Os filhos têm uma boa roupa. Os pais que não podem se esforçam ao máximo para dar uma boa educação aos seus filhos. Lutam. Isso nós temos visto, seja na igreja, seja em qualquer outra dimensão, para dar alimento e comida. Não apenas o básico, mas... E eu lembro de um aniversário que a minha irmã Raquel fez de 5 anos de idade. E foi feito aqui no pátio. E eu lembro que eu fiquei com muito ciúme, porque reuniu muita gente. E eles fizeram uma festa, mas um negócio assim que foi colossal. E não sei se vocês lembram, né? Isso é da minha época, né? Eu creio que hoje não fazem mais isso. Mas tinha aquela bala de coco, né? Aquele papelzinho manteiga, que a gente gosta de fazer pipa também. Aí tinha aqueles frufru assim. A mesa era cheia daquilo. E era de todas as cores. E eu lembro de outro aniversário que eu fui. O apartamento era pequenininho, né? Pequenininho. E ali, os pais convidou um monte de gente. Apartamento lá no Coelho. O apartamento ficou insuportável de tanto calor que o ventilador não estava dando conta. E na frente tinha lá essas balinhas de coco, cheio dos frufruzinhos, todo branquinho. E na hora do parabéns, parabéns pra você, tinha uma vela que não era muito comum naquela época. Hoje já é. Hoje é um foguete, né? Você acende o fósforo, coloca lá, ele sobe assim. Tem um que é uma borboleta, uma flor, né? Que ele se abre, enquanto fica uma tocha assim. Todos conhecem esse, né? Mas na época, aquilo que era o mais incrível, eram uns palitinhos estrela, assim, uma vela estrela, que você colocava assim. Nossa, vela estrela, né? Aí você pegava o palito, acendia no isqueiro, e aquela família, aquela mãe toda feliz, afirmando o filho a respeito daquela data importante, acendeu lá as velas, e aquilo começou a espumar assim, começou a brilhar, né? E todo mundo cantando, parabéns pra você. E de repente nessa fogo, porque a vela estrela espirrou sobre o papel das balinhas de coco, de papel manteiga, e aquilo começou a pegar fogo, gente. E foi um desespero, o pessoal correndo, e pega balde, pega tudo e joga. Acabou com o aniversário. Sai de lá com a consciência, né? Criança, mas eu saí de lá com a consciência pesada, porque eu que dei o grito, né? E nós temos esse cuidado, e precisamos ter esse cuidado, de afirmar os nossos filhos, de dizer, olha, o dia do seu nascimento foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida. O dia do teu nascimento trouxe tanta paz, ainda que eu estivesse com alguns desafios. Trouxe tanto amor, invadiu a casa. Como é importante, como é fundamental para um pai afirmar o seu filho. E quando a segunda dimensão vem, que é o cuidado emocional, se a gente não cuidar das emoções, cuidar apenas daquilo que se coloca dentro de casa, parece tão frívolo, parece pouco. Não é suficiente. Não é suficiente para um pai que diz, olha, eu estou colocando dinheiro dentro de casa. Não é suficiente para um pai que se mata de trabalhar, mas não consegue dar tempo. E há um período atrás eu falava ao Senhor, eu esqueci o que é ser adolescente. Eu esqueci o que é ser criança. E eu preciso que o Senhor ministre meu coração a respeito disso. Isso faz muitos anos.
amadureci muito cedo, passei por muitas coisas muito cedo. E eu confesso que muita lida eu perdi, eu orando. E eu passei a conviver, eu passei a caminhar junto com os jovens da igreja, com alguns da minha família, ainda com mais afinco, com mais interesse, com um olhar diferente. E algo que Deus colocou no meu coração foi o seguinte: olha, não precisa de muito, basta ser presente. Foi o que Deus colocou no meu coração. Eu falei, gente, isso faz toda a diferença. Basta ser presente, basta estar, né? Às vezes a televisão, o celular, o tablet e as preocupações nos tomam, apesar de estar em casa. Mas quando de fato estamos presentes, isso por si só já está fazendo muita diferença. Então que você possa constantemente dizer: tu és meu filho amado, tu és a minha filha amada, eu tenho prazer. Existem alguns filhos que constantemente acusam seus pais. Você nunca foi assim, você quer que eu seja por quê? Você na tua adolescência, você pintava e bordava, você caía na gandaia, você tinha fama na rua. Agora que chegou a minha vez, qual é? E é o papel dos filhos observarem o quanto os seus pais têm se dedicado, têm se empenhado, perceber. Às vezes é difícil, mas eu já tive com alguns jovens que disseram: olha, eu agradeço a Deus pelos pais que eu tenho. Eu já lidei com alguns jovens, eu estava até um mês atrás conversando com uma jovem, e algo que ela me disse que eu achei assim tão incrível. Ela falou: olha, a minha mãe não tem o entendimento que eu tenho, ela não é cristã, ela passou por isso, ela passou por aquilo, ela lidou com tantos desafios, e aí ela estava compartilhando a respeito da vida, a respeito do quão difícil é o relacionamento. Mas ela com um discurso muito maduro, um discurso muito, sabe, dizendo assim: olha, eu reconheço os desafios da minha mãe, mas eu a amo assim mesmo. Eu amo a minha mãe assim mesmo. Então quero te encorajar aqui, adolescentes, jovens: ame a sua mãe. Não ame apenas afetivamente, como quem dá carinho, mas pronuncie palavras que diga: pai, obrigado, eu reconheço os desafios, mas porque você não é um super-homem, você é um ser humano. Mãe, obrigado por dar o seu melhor. Eu durante muito tempo, eu questionava a minha mãe, brigava com minha mãe, eu era apaixonado pelo meu pai, mas com a minha mãe eu tinha um desafio enorme. Aí chegou um determinado período da minha vida que isso já estava acabando comigo. A minha adolescência, eu fui ao psicólogo, inclusive, mas chegou um período que eu falei: olha, eu para onde é que eu vou? Onde é que eu vou terminar com tudo isso? Então eu pude conhecer um pouco da história da minha mãe. Eu pude conhecer os desafios que ela passou quando ela estava no seu internato lá de freiras. Os desafios de relacionamento em que Dona Maria com seus filhos, José com seus, e agora os dois se juntaram e tiveram outros filhos, 14 filhos no total. E os desafios de relacionamento de crianças e alguns adolescentes que eram estranhos. E tantos problemas ao longo dessa caminhada. E eu, como filho, olhei para minha mãe e falei: mãe, me perdoa, porque eu estou reclamando de ingrato que eu sou.
E eu passei a amar a minha mãe, eu passei a cuidar da minha mãe, eu passei a zelar com a minha mãe, ainda que seja do meu jeito. Eu passei a fazer isso. E às vezes nós filhos não demonstramos o mesmo cuidado emocional para com os nossos pais. Nós só exigimos, mas não damos. Nós só cobramos, mas não nos posicionamos para dizer obrigado, porque o teu amor eu sei que é incondicional. Você pode ter seus defeitos, assim como eu tenho os meus, mas obrigado, porque eu sei que você está fazendo o seu melhor. Quando a gente sai do nosso círculo e vai conversar com outras famílias, isso fica muito claro. Quando a gente sai do nosso contexto e vai conversar com outras pessoas, e isso ficou muito claro para mim, porque foi quando a chave virou. Eu estava no culto aqui na igreja, no Santuário Térreo, era o culto das adolescentes, e veio um jovem todo deformado, e esse jovem, ele começou a compartilhar o sofrimento que ele passava dentro de casa com sua mãe. A mãe que quando estava passando roupa, e o filho já criança com seus 6, 7 anos, vinha afetivamente querer o carinho da mãe, abraçava a mãe pelas pernas, a mãe pegava o ferro e queimava o filho, irritada, nervosa, inquieta, por causa do filho. Sai daqui! Então aquela criança saía dali aos prantos, e ficava no canto dela. Depois, em outro episódio, esse já era um jovem quando ele compartilhou isso. Quando ele retornou para sua mãe, e quando a sua mãe não usava a mão para bater, não usava a sandália, o sapato para bater, mas pegava um toco de madeira que estava no quintal e simplesmente espancava a criança. Algumas vezes ela ficava desacordada no chão, até acordar sozinha. E depois que acordava, voltava para dentro de casa. Essa é a realidade que muitas pessoas vivem até hoje. E ele começou a compartilhar como que Deus restaurou a vida dele e o amor dele pela sua mãe. Depois dele já grande, ele já a uma certa idade, ele foi recolhido pelo conselho tutelar. Um outro parente da família começou a acolher, começou a cuidar dele. Foi quando ele conseguiu se ver livre de tudo aquilo. E num determinado momento da sua vida, ele questionava a Deus, questionava a sua vida e queria tirar a sua própria vida. Esse jovem, ele teve um encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, ele começou a questionar: Pai, como eu posso te enxergar como pai, se eu não tive pai? Como eu posso te enxergar como pai, se o pai e a mãe que eu tive só me agredia, só me machucava, e na verdade me rejeitou desde o ventre? E Deus teve um trabalho lindo, usando pessoas, irmãos da igreja, para restaurar a vida daquele adolescente na época. E chegou um determinado momento de transformação e de cura, que ele foi até a casa da sua mãe, que a sua mãe ainda era viva. Ele falou para sua mãe, ele bateu na porta, a mãe olhou para ele: o que é? O que você quer? E o filho disse: mãe, eu quero só te dizer que eu te amo. Eu não sei o que fez com que você me machucasse tanto, mas eu quero te dizer que eu te perdoo. Não com amor, e esse na verdade com o amor que Deus me deu. Eu quero te dizer que eu te amo. E depois de alguns anos, este filho passou a cuidar da sua mãe, que já não tinha mais condições.
Já não tinha mais condições, porque ela era sozinha. Uma mulher muito difícil. E quando nós saímos do nosso contexto, nós aprendemos a dar valor. Eu saí daquele culto quebrantado, envergonhado. Nós como pais também precisamos afirmar nós como filhos também precisamos afirmar os nossos pais. Dizer, obrigado por cuidar de mim, obrigado por ser zeloso para com a minha vida. E a terceira dimensão de cuidado é o cuidado espiritual, está em Efésios capítulo 6, abra aí. Que diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas longa a vida sobre a terra. Versículo 4. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Talvez você me pergunte, mas que dimensão espiritual existe nessa referência? Que dimensão espiritual está anunciada no texto de Efésios capítulo 6? Efésios capítulo 6, versículo 1 a 4, fala a respeito de viver por princípios. Ter uma vida baseada em princípios. Se eu vivo uma vida pautada nos princípios, eu estou municiado, eu estou protegido, eu estou firmemente armado contra todas as ciladas de Satanás. Veja que no mesmo capítulo, agora de uma forma ilustrativa, no versículo 10, o apóstolo Paulo faz menção a respeito da armadura de Deus, onde ele relaciona, e ele diz: quanto mais sede fortificados no Senhor e na força, ou seja, depois de tudo isso, depois de ter estabelecido os princípios, depois de você se posicionar, vivendo debaixo de princípios da palavra de Deus, depois de entender tudo isso, versículo 10, quanto ao mais, ou seja, o que mais eu posso dizer? Que observação eu poderia colocar depois de ter falado tudo isso? Fortificados, sede fortificados no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a vossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aí começa a ilustração física, onde o apóstolo Paulo relaciona um soldado romano com uma estrutura em que nós como indivíduos precisamos estar devidamente equipados para a guerra espiritual que se estabelece nos desafios do dia a dia da nossa casa. O modelo romano é o modelo de um homem que tem uma espada que quebra a espada. É o modelo de um soldado que tem um escudo capaz de guerrear, de ser um instrumento de guerra, de ter uma couraça resistente a ataques e pressões externas. Então sim, quando falamos de uma dimensão espiritual, é nós vivermos debaixo de princípios e valores que não se estabelecem apenas na igreja, que não são anunciados apenas da boca para fora, como verdades que são ditas, mas que não são vividas. Mas nós, às vezes, passamos por desafios na nossa família, passamos por desafios emocionais, porque não nos pautamos por princípios da palavra de Deus. Conhecemos histórias da palavra, conhecemos diversas referências bíblicas. Essa referência eu conheço, aquela outra eu também conheço, mas onde está a vida? Onde está o princípio sendo vivido e experimentado?
Porque quando eu vivo aquele princípio, e quando eu leio esse princípio acerca das Escrituras, essa verdade ela nos salta. Essa verdade ela constantemente ministra ao nosso coração. Porque naturalmente a palavra ela se mistura com a vida. E a vida se mistura com a palavra. E o Espírito Santo opera em nós. O teu querer e o seu realizar. Que nós como indivíduos, como cumpridores de papéis dentro de casa, seja você filho, seja você pai, seja você mãe, que nós possamos ser cuidadores, possamos ser zelosos nessas 3 dimensões. O cuidado físico, sim, mas também possamos ter o cuidado emocional, que é tão importante quanto. E em terceiro lugar, que possamos ter o cuidado espiritual. Quanto aos filhos, eu peço que você abra em Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, versículo 5. Versículo 4, vamos ler. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Ou seja, apesar de toda a provação, você ainda não foi ferido, você ainda não sofreu um ataque de morte, né? É o que quer dizer esse versículo 4. Versículo 5. E estáis esquecidos da exortação, que como a filhos percorre conosco, que diz: filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele for reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama. E a segunda parte: e açoita a todo filho a quem recebe. Versículo 7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filhos há que o pai não corrija. Amém, filhos? Eu quero trazer outra referência, que é Provérbios capítulo 4. Um conselho amoroso aos filhos, que diz: ouve, filho meu, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, e guarda os meus mandamentos, e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, e nem delas te apartes. Esse é o conselho aos filhos. E é impressionante que me parece que toda revolução que nós encontramos, seja nas Escrituras, seja na história, ela atrela um vínculo dos pais e um vínculo dos filhos. Por mais que essas revoluções possam acontecer, o palco, o lugar de manutenção dessa revolução é dentro de casa. Haja visto o discurso de Malaquias, referente a Elias, que diz: converterei o coração dos pais aos filhos, e converterei o coração dos filhos aos pais. Haja visto também a declaração de Joel, que anunciou que
derramarei do meu espírito sobre toda a carne, sobre os pais, sobre os filhos. E quando nós decidimos viver debaixo desses princípios, eu creio, irmão, que nós estamos criando um ambiente de revolução dentro da nossa casa. Nós estamos protegidos contra todas as ciladas de Satanás. Nós estamos certos de que a vitória é nossa, independente da dimensão de conflito que nós possamos viver. Seja você filho, que vive debaixo de princípios, e talvez não tenham pais tão generosos assim. Seja você pai, que tem filhos generosos ou filhos ingratos. Quando estamos pautados em verdades como essas que eu estou trazendo para você nessa noite, é certo de que nós seremos vitoriosos, e de que estamos criando um ambiente dentro de casa, um ambiente para que o avivamento do Senhor, ele venha a se manifestar, para que a graça de Deus, ela se estabeleça, para que nenhum discurso de acusação prevaleça, mas que o amor do Senhor, que traz o reino de Deus, que traz a sua justiça, que traz a sua paz, que traz a sua alegria, ele começa a ganhar força dentro de casa. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a sua família, que você verdadeiramente possa dizer: Senhor, é isso que eu quero viver, é desse jeito que eu quero viver. Os dias podem passar, para mim pode ser difícil, mas continua tentando, continua se esforçando, apesar de você, assim como a gente costuma dizer, olha, apesar de nós, a obra do Senhor está seguindo, apesar de você, né? Eu lembro de um dia, eu estava ali no Seiva, sentadinho lá com a minha pastinha, com a professora Marieta, né, professor? Falando lá com os pais, e eu peguei a minha pasta, né, do João, comecei a ver o trabalho do João, eu comecei a ver um monte de coisa que ele estava fazendo bonitinho, eu me emocionei, eu comecei a chorar, né? Mas logo me contive quando chamar a atenção, e falei: Senhor, em alguma coisa eu estou acertando, em alguma coisa eu estou acertando. E sempre quando eu apresentei o João, vou apresentar o Lucas, quando apresentei o João, eu falei para o Senhor: Senhor, o Senhor me conhece, sabe exatamente, mais do que a minha esposa, mais do que a minha mãe, todos os meus defeitos, todas as minhas limitações. Eu vou precisar da sua ajuda para criar o meu filho. E assim eu subir no altar para poder apresentar ele ao Senhor. E assim eu me coloco, não como um homem perfeito, mas como um homem que precisa de Deus. Que você como pai, você como mãe se coloque assim. Decida viver os princípios do Senhor e reconheça a sua limitação, porque com certeza o Senhor vai te ajudar. O Senhor vai te ajudar.